sem fé nem alma. O humanocentrismo dualista não é resultado apenas de crenças religiosas. Também é promovido por certas correntes de nosso dispositivo cultural laico, por certas escolas daquilo que chamamos ciências humanas e sociais, que comportam a filosofia, o direito, a sociologia e os principais ramos da psicologia. Essas ciências estudam aspectos do comportamento humano que, conforme se alega, não dependem da biologia ou não são explicáveis por ela. A diferença fundamental entre esse tipo de dualismo humanocentrista laico e o dualismo religioso é que, na ideologia deste, a parte espiritual do ser humano é assumida, descrita e glorificada. Em compensação, a posição de certas correntes das ciências humanas define-se mais pela negação do onibiológico do que pela afirmação clara da existência de uma essência material. Essas disciplinas raramente falam da alma, mas afirmam com força que a psicologia, o pensamento e os comportamentos sociais não podem ser explicados pela biologia. Portanto, recorrem de maneira implícita a uma entidade não material. Por que acreditar na alma e não em extraterrestres? Essa posição de certas correntes das ciências humanas, que rejeitam o onibiológico, acarreta uma estruturação extremamente original do debate que a torna dificilmente atacável. Numa discussão estruturada normalmente, se eu afirmar que existe uma essência imaterial, meu interlocutor deverá me pedir de imediato que o demonstre, coisa que eu teria dificuldade para fazer. É muito difícil provar a existência de algo que não se pode perceber, pois, por definição, esse algo pertence a uma dimensão diferente da nossa. Por essa razão, mesmo as teologias mais elaboradas acabam por recorrer ao ato de fé, pois ele possibilita crer sem ver. Está claro que as ciências humanas e sociais não podem adotar o expediente do ato de fé, pois a crença é uma forma de conhecimento diametralmente oposta à da atitude científica. Elas realizam, portanto, um pequeno passe de mágica, invertendo os papéis. Pois se, em vez de afirmar a existência de uma essência material, eu disser que o pensamento, a psicologia e as dinâmicas sociais do homem não são explicadas pela biologia, estarei pondo meu interlocutor na posição de demonstrar que a biologia, sozinha, pode explicar o humano. A tarefa é bem mais árdua, pois será preciso então descrever os mecanismos biológicos de cada processo psíquico, de cada dinâmica social. Um trabalho enciclopédico desses está longe de ser realizado. O mais importante, porém, é que essa estruturação do debate tem outra vantagem para aqueles que rejeitam o onibiológico. Ela mascara o absurdo da posição deles. Porque, então, estarei provando a veracidade de uma coisa, a essência material, cuja existência não cheguei a demonstrar, pondo em discussão as características de outra coisa, a biologia, que, ao contrário, existe sem dúvida. Para entender bem até que ponto esse tipo de raciocínio é absurdo, basta transferi-lo para a vida cotidiana. Imaginemos que um de seus amigos lhe garanta que há extraterrestres escondidos na Terra. Sua reação normal é pedir que lhe prove. Mas, se aplicarmos a essa discussão a mesma dinâmica utilizada por certas correntes das ciências humanas e sociais, não caberá a ele pôr em evidência a presença, na Terra, de criaturas vindas de outras galáxias, mas, sim, a você demonstrar que elas não estão aqui. E isso vai ser difícil. Mesmo que, até hoje, não tenha vindo ao público nenhuma prova de sua presença em nosso planeta, garantir que elas nunca vieram nos visitar não tem nada de evidente. É até praticamente impossível. Imagine, agora, que essa maneira de raciocinar valha para tudo, que seja preciso, sistematicamente, provar a inexistência das coisas, em vez de sua existência. Ainda estaríamos tentando demonstrar que os asnos não voam ou que não existe monstro no lago Ness. Viveríamos num mundo onde tudo existe, mesmo que é o mais absurdo, até que se prove o contrário. Tal como nossa misteriosa essência material, não creio que o progresso social ou cultural seja favorecido por esse modo de proceder, nem que ele possa ser facilmente imposto para resolver os problemas de nossa sociedade. No entanto, é fundamentalmente assim que se apresenta o debate laico sobre a dicotomia entre corpo e alma. Mas por que, no século XXI, ainda se aceita essa maneira aberrante de raciocinar? Uma das razões é a histórica.
A crença de que o homem é constituído por um corpo imaterial e uma essência imaterial conta 2.500 anos e foi o único modo de raciocinar durante os 1.200 anos de total dominação cultural do cristianismo no Ocidente. Portanto, podemos considerar que nossa sociedade está tão impregnada dessa crença que a vemos como uma verdade. É a magia do efeito de repetição. Em compensação, os conhecimentos que nos possibilitam ter uma visão unitária do homem têm menos de meio século. Logo, é normal que os ocupantes do castelo da materialidade do homem o defendam, e que os recém-chegados desempenhem o papel dos bárbaros dos quais se exige a prova de suas heresias biológicas. Em outras palavras, a posição inversa do debate, só encontrada no humanocentrismo dualista, pode ser justificada pelo fato de que a crença na multidimensionalidade do homem esteve ancorada durante tanto tempo em nossa cultura, que acabamos por considerá-la um fato. Daí a necessidade de pedir aos oponentes que demonstrem a validade da hipótese biológica contra a verdade, ou melhor, a pós-verdade dualista. Outra razão para a persistência desse debate inverso é que certos profissionais das ciências humanas fazem questão de preservar a importância de seu trabalho, o que é lógico, mas implica uma posição protecionista que, por definição, é tendenciosa. É verdade que a explosão das descobertas científicas dos últimos 100 anos teve como consequência a menor atenção dada por nossas sociedades e nossos políticos às ciências humanas. Esse declínio é acompanhado pelo interesse crescente pelas ciências concretas, física, química, biologia, vistas hoje como o único meio de responder aos grandes desafios de nossa civilização. Todos estão bem conscientes de que a ciência e a tecnologia possibilitaram aumentar nossa expectativa de vida em mais de 30 anos num século e tratar grande número de doenças antes incuráveis. Sem falar dos desafios energéticos e do aquecimento climático, que preocupam a maioria de nós e cuja solução só pode advir do progresso científico. Por fim, só aqueles que, como eu, começaram a frequentar a universidade antes dos computadores pessoais e da internet podem de fato perceber as possibilidades absolutamente extraordinárias que essas ferramentas propiciaram. Eu poderia continuar, a lista é longa, mas acho que esses exemplos bastam para se compreender porque vivemos numa época que enxerga as ciências do mundo físico como a verdadeira fonte de progresso e salvação para a humanidade. Portanto, é compreensível que certos profissionais das ciências humanas se sintam um pouco ameaçados, especialmente pela biologia, que, como eles, atém-se aos segredos do ser vivo.